Graça e paz, igreja, amém? Boa noite. Quantos receberam do Senhor? Se assustou. Quantos receberam do Senhor na primeira ministração aos nossos corações, amém? E quantos ainda estão com expectativa de receber o que o Senhor tem para derramar? Amém, glória a Deus. É sempre motivo de muita alegria, um imenso privilégio poder servir em casa, neste local onde tenho sido tão abençoado, também como a minha família, portanto, não poderia estar mais feliz do que junto com os nossos irmãos. Eu gosto de dizer, como um antigo professor meu, eu sou um servo dos servos, do maior servo que já passou sobre a terra, o Senhor Jesus Cristo, amém? Portanto, estou aqui na qualidade de servo e de obreiro de vocês. Nós estamos falando sobre o fim dos tempos. Em outras palavras, num termo mais técnico, estamos falando sobre escatologia, sobre os últimos dias. E quando nós tratamos sobre este assunto, geramos também no coração das pessoas que escutam certos sentimentos e também certas atitudes e posturas, por ser um assunto complexo, um assunto misterioso e muitas vezes um assunto que gera medo em nossos corações. E quando falamos em escatologia, algo que eu percebo e quero pontuar aqui para você, antes de nós tratarmos sobre os textos, é que falar sobre esse assunto divide o público ou a igreja, muitas vezes, em dois tipos de grupos distintos. Temos duas reações quando falamos sobre escatologia. São dois extremos, e são extremos que devemos evitar. O primeiro extremo, a primeira postura que nós vemos quando tratamos sobre escatologia, a reação que as pessoas têm, em primeiro lugar, é a reação do desinteressado. E a reação do desinteressado geralmente é acompanhada de um discurso que diz: eu não sei, não quero saber, só sei que Jesus vai voltar. Quantos aqui se identificam? Misericórdia. Volta de Jesus, anticristo, milênio, arrebatamento, 1290 dias, 1260 dias, dois tempos, um tempo e a metade de um tempo. Que isso? Eu não sei de nada. Tudo que eu preciso saber sobre a vinda do Senhor Jesus, eu saberei quando Ele vier. É mesmo? É mesmo? Então por que a Bíblia foi escrita, meu irmão? Para você examinar essas coisas. E quando nós temos essa postura de desinteresse, isto revela o que está no nosso coração. Veja bem o que eu vou dizer. O modo pelo qual, ou o sentimento, a esperança que nós temos no futuro, vai determinar como viveremos no nosso presente. Então, se você é uma pessoa desinteressada, possivelmente a sua postura tem sido de uma pessoa negligente. Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Sobre o que ele está falando? O anticristo. Paulo ensinava escatologia para a igreja. E muitas vezes este assunto é tabu para nós, para todos nós na igreja de Cristo, ao redor do mundo. E a Bíblia nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Então, se você está vivendo nesse extremo do desinteresse, você está desalinhado com a palavra de Deus. Imagine só que os eventos do fim dos tempos, dos últimos dias, eles começam a ficar mais evidentes. As dores de parto que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24, finalmente geram a gestação dos últimos dias. E as pessoas lá fora, elas vão começar a perceber que isto é verdade. Aquilo que aqueles crentes pregavam, aqueles loucos daqueles crentes pregavam, é verdade. As coisas começaram a acontecer. E quem é que eles vão procurar para buscar orientação? É o ateu? É o budista? É o hindu? Ele vai procurar você, meu irmão. E você vai responder o quê? Não sei, só sei que Jesus vai voltar. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade.
E o segundo extremo que nós devemos evitar, que seria o outro lado da moeda, eu não vou dizer o muito interessado, porque ser muito interessado faz bem, mas é aquele que é interessado de maneira inadequada. Aquele que até é interessado, mas com as fontes erradas, com a forma errada, com o método errado. E eu quero chamar esse outro extremo de o conspiracionista. É aquela pessoa que em tudo vê marca da besta. Então colocaram uma imagem de escultura em frente à sede da ONU. Meu Deus, é a besta de Apocalipse, capítulo 13. A vacina é a marca. E nela está um chip que vai controlar a sua vida. Calma. Calma. Vamos tentar ser cautelosos. Vamos ser cautelosos. E o caminho que eu quero propor aqui não é nem o caminho do desinteressado e nem o caminho do conspiracionista. E o conspiracionista é aquele que tenta pegar os dados da realidade e inserir a força na Bíblia. Então, ele pega as coisas que ele vê e enfia a goela abaixo nos textos, quando, na realidade, a reação deveria ser a contrária. Nós olhamos para o texto bíblico com responsabilidade, com cautela, e então nós passamos a interpretar a realidade. Amém? A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, nós devemos partir da palavra de Deus para interpretar os sinais dos tempos. Ok? Entretanto, sabemos que este não é um assunto fácil, não é um assunto simples, e seria impossível nós sermos exaustivos aqui nessa noite, não temos tanto tempo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 9 diz, em parte conhecemos. Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Amém. Porém, as reveladas a nós e a nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei para sempre. Então, existem coisas reveladas que nós temos acesso, e se você está aqui, é porque você quer receber das coisas reveladas. Amém? E quando tratamos sobre escatologia, existem alguns textos bíblicos que são pilares. Quantos aqui, misericórdia, quantos aqui leram os textos que foram recomendados? Aleluia, glória a Deus. E quando tratamos sobre escatologia, geralmente estes textos devem vir à nossa mente. E temos várias tradições evangélicas, temos várias tradições teológicas, escolas teológicas, que se debruçam sobre estes textos e tentam interpretar a temática da escatologia. Entretanto, apesar de termos luteranos, batistas, episcopais, metodistas e etc., católicos, algo há em concordância entre todas essas vertentes. No que nós concordamos e podemos apertar a mão dizendo que somos irmãos? Os pilares, os fundamentos. Quais são eles? Jesus Cristo vai voltar. Isto todos concordam. Haverá uma ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Haverá também um juízo final e Jesus julgará todos os vivos e mortos. Haverá também uma tribulação, talvez essa tribulação não seja em 7 anos, talvez seja simbólico esse número. Há um milênio, não sabemos se é simbólico ou se é literal. Cada escola vai lidar com estes textos de maneira diferente. E a grande dificuldade é essa. Será que Jesus vem antes da tribulação? Vem no meio? Vem depois? O milênio é literal e não é? Eis o grande problema da escatologia. Mas existe um caminho mais seguro que eu quero lhe dar a oportunidade de passar a conhecer nessa noite, que é um caminho de cautela através da palavra de Deus e a posição também da nossa igreja. Amém? Portanto, o meu objetivo nessa noite é iluminar você, lhe dar uma pavimentação na qual você pode começar esta caminhada. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, do verso 24 até o verso 27. Eu quero seguir aqui o caminho de Daniel, no capítulo 9, do verso 24 até o verso 27. Nós vamos meditar e estudar nessa noite.
E diz a palavra de Deus: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas, ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada sobre ele se derrame. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra. E assim como Ezequiel esteve diante do vale de ossos secos, e a Tua palavra trouxe vida, vivifica, Senhor, nesse momento, os nossos corações. Traz vida, traz renovo, seja a palavra de exortação, de esperança, de consolo. Mas pedimos, Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Permita-me lhe dar uma breve introdução sobre o texto que nós acabamos de ler. Quantos trouxeram Bíblia? Meu irmão, você precisa andar com a sua Bíblia. Amém? Nem que seja no seu smartphone. Sabe aquela aula que o professor dá, mas o aluno não consegue assistir sem o livro? Você não tem como assistir a ministração da palavra de Deus sem a sua Bíblia. Permaneça com ela aberta, porque nós vamos consultá-la ao longo da exposição. O livro de Daniel, ele começa no capítulo 1, verso 1, dizendo: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então você conhece a história. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele sitiou o reino de Judá, ele cercou aquele povo e levou o povo de Israel, o povo de Judá, cativo para o reino da Babilônia. E ali eles permaneceram por 70 anos, e dentre os quais estavam Daniel e seus 3 amigos. Então, o povo está em cativeiro durante o texto que nós estamos lendo. E ao longo do texto de Daniel, nós vamos ter alguns episódios nos quais Deus irá trazer revelações, mistérios, sonhos e visões ao profeta Daniel, acerca não somente dos eventos que estavam acontecendo ali, mas até os eventos do fim do mundo. E é diante desses textos que nós estamos aqui nessa noite. Temos basicamente 4 visões e um sonho revelado a Daniel. O sonho do capítulo 2, no qual Nabucodonosor vê uma grande estátua com a cabeça de ouro, os braços e o tronco de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas e os pés de ferro e barro. No capítulo 7, Daniel ele tem uma visão de 4 animais, um leão, um urso, um leopardo e um animal indescritível. No capítulo 8, ele tem uma visão de um carneiro de 2 chifres, sendo um chifre maior do que o outro, que representava a hegemonia do Império Persa sobre o Império dos Medos. E então esse carneiro, que dava várias remadas para o sul, para o norte, para o oeste e para o oeste, e ninguém poderia resisti-lo, ele é enfrentado por um bode furioso, que era Alexandre o Grande e o seu exército, com um único chifre entre as testas, e este bode destrói o poder do carneiro. Depois que o chifre do bode é destruído, 4 chifres menores aparecem no seu lugar, representando os 4 generais de Alexandre que tomam o poder. Também temos a visão do capítulo 10 e a visão do capítulo 11, e do capítulo 12. E todas essas visões estão dizendo respeito aos impérios que não somente estavam governando naquele momento, mas que haveriam de vir, a saber, o Império Babilônico, o Império dos Medos e dos Persas, o Império dos Gregos e, pela história, pela cronologia histórica, nós entendemos que o Império Romano. E este livro, ele traz uma precisão histórica tão absoluta que a crítica textual, por volta da década de 20, da década de 30,
do século passado começou a cogitar o liberalismo teológico que Daniel tivesse sido escrito num período posterior a estes eventos narrados, entende? Ora, se ele está sendo tão preciso assim, se essas profecias se cumpriram de forma tão absoluta, foi um homem que viveu depois e começou a escrever essas coisas como se elas tivessem sido para o futuro. Mas o livro de Daniel, temos evidências claras que ele foi escrito por volta do século VI a.C. Isto foi antes de 1948, as cogitações, porque em 1948, nas cavernas de Qumran, nos escritos do Mar Morto foram encontrados pergaminhos do profeta Daniel que datam de pelo menos 2 séculos antes de Cristo, até mesmo antes de eventos que estavam sendo narrados ali. Portanto, nós estamos diante de um livro e da palavra de Deus fidedigna. Amém? E só isso já seria suficiente para nós crermos que a Bíblia é a palavra de Deus. E este é o contexto do livro. E o capítulo 9, que nós acabamos de ler, que fala de 70 semanas que estão determinadas sobre o povo e a cidade, ele está num contexto imediato, no qual Daniel, estando cativo, ele percebe, ele descobre, através dos livros dos profetas, especialmente do profeta Jeremias, me corrija, pastor Neto, se eu estiver errado, estou diante de um especialista do Antigo Testamento aqui. Lendo o livro do profeta Jeremias, ele descobre que os 70 anos de cativeiro estavam chegando ao fim. E tendo percebido que os 70 anos de cativeiro, no qual Daniel e seu povo está na Babilônia, estava chegando ao fim, ele compreende que ele precisa se humilhar, conclamar o povo ao arrependimento e se arrepender diante da face de Deus, porque o Senhor iria restaurar a sua sorte. E então Daniel, ele faz uma oração muito bonita, que é narrada ali no capítulo 9, se humilhando, pedindo perdão não só pelos seus pecados, mas pedindo perdão pelos pecados do povo. Será que essa tem sido também a nossa postura diante da nossa nação? Você tem se colocado na brecha como um representante da sua nação, pedindo a misericórdia do Senhor? Porque é diante de uma postura de humilhação que Deus ouve as nossas súplicas. Então Daniel, tendo se humilhado perante o Senhor, tendo jejuado e tendo buscado a face de Deus, saiu a ordem para que um varão chamado Gabriel, o anjo Gabriel, lhe trouxesse revelações acerca do que ainda haveria de acontecer. E ele lhe diz: não temas, porque no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és homem muito amado. Sabe e entende a coisa? E então ele começa a narrar o texto que nós estamos lendo. Tudo bem até aqui? E ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E então, meus irmãos, a grande pergunta que nós fazemos nessa noite é: como interpretar esta profecia? Como interpretar este texto? E a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ele é a palavra de Deus inerrante, de Gênesis a Apocalipse. Mas sendo um livro inspirado, ele foi dado ao comando de que homens os redigiriam. Então ela foi escrita dentro de um contexto literário, ela foi escrita com uma linguagem humana, dentro de um contexto cultural e com características humanas. As características que você vê nos escritos de Paulo não vão ser iguais às características que você vê nos escritos de Moisés ou nos escritos de Davi, porque eram épocas diferentes, entretanto, estamos diante da revelação de um mesmo Deus. E quando nós estamos com essa tarefa de interpretar essa profecia, nós devemos nos perguntar: que tipo de gênero literário nós estamos lidando? O que eu quero dizer com isso? Existe uma ciência chamada hermenêutica. E essa hermenêutica, que é uma ciência, ela é usada não só na teologia, mas no direito e em outras áreas literárias, que se ocupa com a interpretação de textos. E a premissa básica da hermenêutica é: ao interpretar um texto, entenda que gênero literário você está interpretando. Porque eu não vou interpretar, e você concorda comigo, uma poesia ou uma ficção da mesma forma que eu interpreto uma narrativa histórica, concorda? São ferramentas e são métodos diferentes. E nós estamos aqui diante de algo que se chama literatura apocalíptica.
e foi o meio pelo qual aprouve a Deus revelar essas coisas a Daniel. É um tipo de linguagem que tem muito símbolo. É um tipo de linguagem que tem sonhos, visões, mistérios, profecias, que muitas vezes são difíceis de interpretar. E por isso as pessoas se sentem receosas ao lidar com Apocalipse, ao lidar com Daniel e livros deste gênero, nos quais Deus fala em mistérios ao povo, revelando verdades literais. E a grande dificuldade diante do texto que nós estamos, que é um dos textos mais difíceis de toda a Bíblia Sagrada, Daniel capítulo 9, as 70 semanas, é tentar entender qual é o significado de semanas. Diga, semanas. Se você compreender aqui em Daniel qual é o significado de semanas, você vai conseguir ter a chave interpretativa desse texto. E eu quero que você preste muita atenção. Eu lhe prometo que esse momento é a parte mais complexa, mais difícil da ministração. Se você não entender o que eu quero dizer aqui, dificilmente você vai compreender o restante da mensagem. O verso 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O que significam estas semanas? Ora, 70 semanas é um período, concorda? Quantos dias tem uma semana? 7. Se ele está dizendo aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ele está dizendo o quê? 70 vezes 7. 70 vezes 7 estão determinadas sobre o teu povo para cumprir um propósito, e esse propósito vai até o fim do mundo. Pela conta, e você não precisa contar, eu já fiz essa conta um monte de vezes e eu lhe garanto, é 490 dias, ok? 490 dias. Entretanto, o que eu quero que você pegue agora nesse momento é que semanas aqui não são semanas de dias literais. Estamos falando de semanas de anos. Semanas de anos. E eu quero lhe dar 2 motivos pelos quais essa profecia está se dando em semanas de anos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O que ele está dizendo? Desde o momento que for autorizado que vocês saiam daí da Babilônia, e até o ungido que vai vir, um príncipe, e a palavra para ungido é Machia, Messias, desde a saída da ordem para vocês saírem de Babilônia e até este ungido, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69. Quanto dá 69 semanas? 483 dias. Seria possível, desde o momento em que o povo de Daniel saiu da Babilônia, voltou para restaurar os muros de Jerusalém, lá com Neemias, com Esdras, até Cristo, serem 483 dias? Impraticável. Nós estamos diante de semanas de anos. Então eu preciso que você compreenda isso. Não doeu, doeu? Não. 70 semanas de anos. O segundo motivo pelo qual nós estamos falando de semanas de anos é que o termo semanas, Shabuá, literalmente aqui é 77, ele se referia a períodos de semanas de anos na Bíblia. Veja, por exemplo, a referência à instituição do ano do jubileu. Levítico capítulo 25, verso 8. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, semanas de anos. De modo que as 7 semanas de anos te serão por 49 anos. Então, olha o que Deus está ensinando aqui. A forma que vocês vão contar semanas não é de dias, mas é de anos. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49, mas é semanas de anos. De modo que as semanas de anos te serão por 49 anos. Então, entendeu a chave interpretativa deste texto? Estamos falando de semanas de anos. Semanas de anos. E não semanas de dias. E o ano do jubileu é uma figura aqui neste texto de Daniel. O ano do jubileu era o momento no qual o povo iria dar um descanso à terra.
O número 7, na contagem, tanto no calendário civil quanto religioso hebraico, ele tinha uma importância significante. O 7º dia era o sábado. O 7º ano era o ano sabático. 7 vezes 7 é 49. Mais um ano, o 50º ano era o ano do jubileu. Então, percebe? São períodos de 7, os quais Deus ensina o seu povo a contar. E no ano do jubileu, o povo deveria dar um descanso à terra, não poderia semear na terra, não poderia colher da terra, não poderia abater os seus animais, mas eles deveriam viver unicamente daquilo que o Senhor Yahvé provesse ao seu povo. E era também um ano em que as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos, aqueles que estavam longe de casa voltavam para as suas casas e também era celebrado o perdão do Senhor, porque o ano do jubileu era comemorado no dia da expiação. Portanto, é um símbolo da soberania, da magnitude, da perfeição de Yahvé no Antigo Testamento, no livro de Levítico, sendo lançado para o que Deus vai fazer no fim dos tempos. Ele vai perdoar pecados, ele vai libertar as pessoas, ele vai fazer cessar a transgressão, ele vai expiar a iniquidade, ele vai trazer a justiça eterna e vai ungir o Santo dos Santos. E é essa linguagem que Daniel entende. Quando um judeu ouvia 7 setes, na hora, na cabeça dele, vinha o ano do jubileu. O que o anjo está dizendo para ele, 70 setes, é mais perfeito do que isso. Amém? Então, já estamos com a chave interpretativa deste texto. O texto deve ser lido como semanas de anos. Então, vamos fazer um teste. Se uma semana tem 7 dias, isto na linguagem profética equivalente a quanto tempo? Se 2 semanas tem 14 dias, na linguagem de Daniel, estamos diante de quanto tempo? 14 anos. Então, voltemos à profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para 6 coisas: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. A sextupla obra do Messias. Dentro do período de 70 semanas, o Messias vai fazer isso aqui. E parte dessa obra já foi cumprida na primeira vinda de Jesus. Porque, veja, Jesus, ele já fez cessar a transgressão. Ele iniciou o fim dos pecados. E ele também, ele expiou os pecados, ele fez cessar a transgressão, ele expiou a iniquidade e também começou a dar fim aos pecados. Mas o restante dessa obra, trazer a justiça eterna, ainda vai ser cumprida quando ele reinar sobre a terra com seu cetro de ferro. Selar a visão e a profecia ainda será cumprido, porque os tempos ainda não chegaram no fim. E ungir o Santo dos Santos também será cumprido quando o tabernáculo da Nova Jerusalém for erguido na terra com Deus Pai. Amém? Portanto, esta é a obra completa do Messias que será cumprida dentro de 70 semanas. Então, quando esta profecia começa a se cumprir? Verso 25, veja lá, por favor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o ponto de partida, esta profecia vai começar a se cumprir a partir do momento que sair a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Obrigado, irmão. É verdade, teve um erro de digitação. O ano ali é 445, mas você faz a anotação depois, tá bom? Então, o ponto de partida para que você considere o cumprimento desta profecia é qual? A partir do momento em que sair a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E a grande pergunta é: quando saiu esta ordem? Quando esta profecia começou a se cumprir? Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Abra, por favor. Neemias, capítulo 2, do verso 1 até o verso 6. O pastor Manuel está antenado. Aleluia.
Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Você pode abrir na ARA, Almeida Revista Atualizada, por favor? Se não der, vai aqui mesmo. Ok, pode ser. Obrigado. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Pode seguir. O rei me disse: por que estás triste? Por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. 6. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Este é o único decreto, tem mais 3 decretos, mas são para a reconstrução do templo. Este é o único decreto na Bíblia que fala da restauração da cidade de Jerusalém. Portanto, o ponto de partida do cumprimento desta profecia, lembra? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, saiu aqui a ordem, em Neemias, capítulo 2. A pergunta: que ano é isso? Que ano é isso? O texto, o autor, ele nos dá uma localização histórica. Ele diz: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. O mês de Nissan é para nós, paralelamente ao calendário hebraico, entre março e abril. Entre março e abril. Então, a partir do final de março, início de abril, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, aqui Artaxerxes, de acordo com a cronologia histórica, é Artaxerxes II. A título de curiosidade, é o filho de Dário I, aquele que lutou com Leônidas e os seus 300 no Estreito das Termópilas. A Bíblia está sintonizada com a história. E o rei Artaxerxes II reinou. E eu não preciso aqui de dados bíblicos para lhe falar isso, mas são dados históricos. Confira, Artaxerxes II reinou de 465 a.C. a 424 a.C. Ora, se o texto acontece no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, o que a gente faz? Faz a conta. Se ele começou a reinar em 465 e o texto acontece no 20º ano, nós estamos em 445 a.C. Porque antes de Cristo a gente conta de lá para cá. 465 menos 10, 455. Mais 10, 445. Então, o texto de Neemias, capítulo 2, verso 1, o ano da saída, a data da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém é 445 a.C. Se você estiver com caneta e papel, eu lhe recomendo que anote. E eu estou apoiado aqui em muitos outros estudiosos, não somente nos dados que eu estou lhe trazendo, mas em estudiosos como James Boyce, Joyce Baldwin, Derek Kidner, que são especialistas na história do Antigo Testamento. Então, vamos voltar para o texto, sabendo agora quando começa a profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. E agora, sabe e entende, desde a saída da ordem, 445 a.C., para edificar e para restaurar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas.
7 mais 62, 69. 483 anos. Como é que a gente vê se essa profecia se cumpriu? Pegue o ano da saída da ordem, 445. Pegue o período das semanas, que são 69, que dão 483 anos, e faça a conta. Eu quero lhe pedir para você fazer algo agora que nenhum pregador pediu para você. A gente pede para você abrir a Bíblia, né? Eu quero que você abra a sua calculadora. Os que puderem, amém? Então, a conta é o seguinte, 445 é a data. 69 semanas é equivalente a 483 anos. Então, pegue 445 e diminua por 483 e veja em que ano isso vai dar. Que ano? 38 depois de Cristo. Que data interessante, não é? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 483 anos. A gente chega no ano 38 depois de Cristo. A palavra para ungido aqui, como eu já disse, é Machia, no hebraico, que por sua vez é Cristo, no grego, que por sua vez é Messias, no português. Aqui é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Desde a saída da ordem, para vocês voltarem para Jerusalém, até Jesus Cristo, 483 anos. Esse cumpriu, chegou no ano 38 depois de Cristo. Mas você está aí com uma pulga atrás da orelha. Mas Jesus morreu em 33. E se eu lhe disser que Dionísio, o Areopagita, aquele que correlacionou as datas entre antes e depois de Cristo, cometeu um erro histórico, isso é um dado comprovado, de forma que o nosso calendário ele é 5 anos adiantado. Então, onde lemos 38 depois de Cristo, nós lemos 33 depois de Cristo. Eita glória! Aleluia! Então, desde a saída da ordem até o ano 33 depois de Cristo, 69 semanas, chegamos exatamente na data da morte de Cristo. Lembra qual era o mês? O mês de Nissan. Que mês é o mês de Nissan? O mês de abril. Quando a gente comemora a Páscoa? A palavra de Deus ela é infalível, meu irmão. E as 7 semanas, as 62 semanas já se cumpriram historicamente, absoluta e cabalmente na história. Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A cidade de Jerusalém, as praças e as circunvalações se reedificaram, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. O que aconteceu depois de abril de 33? Foi morto o ungido. Jesus morreu. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Eu quero que você lembre agora dos seus tempos de ensino médio. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? A diáspora e a destruição de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo veio Tito Vespasiano juntamente com o Império Romano e eles incendiaram a cidade, destruíram o templo e Jerusalém foi arrasada. E Daniel viu isso pelo menos 5 séculos antes de Cristo. Depois das 62 semanas, será morto um ungido e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, não é o príncipe, é o povo de um príncipe que há de vir, os romanos destruirão a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Isto já aconteceu, e a palavra de Deus se cumpriu cabalmente. Amém? Então, tendo chegado no final e no cumprimento das 69 semanas, nos restam agora para cumprir a profecia quantas semanas? 1 semana, porque lembra? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Já foram as 69, com a morte de Cristo e a destruição da cidade, procuramos agora a 70ª semana de Daniel. E o texto, no verso 26, ele continua: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até
ao fim haverá guerra. Talvez na sua cabeça você esteja pensando, acabaram as 69 semanas, então logo em seguida estamos diante da 70ª semana. É aqui que nos enganamos. A 70ª semana está nas mãos e somente debaixo da soberania de Deus. O texto diz no verso 26, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Lembra de Mateus capítulo 24? Haverão guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilências, haverão falsos cristos. Até o fim, muitas coisas ainda vão acontecer. Entre a 60ª semana de Daniel e a 69ª semana de Daniel e a 70ª semana de Daniel, nós temos o que chamamos de hiato. Temos um intervalo profético. E há um problema se você assumir aqui que a 70ª semana de Daniel já aconteceu. Por quê? Nós vamos ver que no texto, Daniel diz, o anjo diz a Daniel que na 70ª semana será posta a abominação assoladora. Será colocado o abominável da desolação, o anticristo. E quando você olha para Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus diz, quando, pois, virdes no local santo, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, e ele posiciona este texto na grande tribulação. Porque nesses dias haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Não tivessem tais dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, ou pelos escolhidos, tais dias serão abreviados. E ele diz que logo em seguida a tribulação desses dias, o Filho do Homem vai voltar. Portanto, o abominável da desolação que Daniel falou só acontece no final dos tempos. E se Jesus interpretou este texto sendo colocado no final dos tempos, e é o texto de Daniel, a 70ª semana de Daniel não aconteceu. Porque senão Jesus já teria voltado. Os poderes do céu já teriam sido abalados. E nós já teríamos visto o abominável da desolação e muitas outras coisas. Portanto, o que eu quero que você entenda, entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação, nós temos um hiato que já está durando pelo menos 2000 anos, e é o tempo do mistério de Cristo, que Paulo fala em Efésios, capítulo 4 ou capítulo 2. É o momento em que os gentios são enxertados na videira, é a nossa dispensação, a dispensação da igreja, o momento que você tem a oportunidade de fazer parte, quando o Senhor ele derrubou o muro de inimizade que havia entre nós e fez um único povo. Amém? Nós estamos vivendo o intervalo entre a semana 69 e a última semana de Daniel. E então, e é muito comum, meus irmãos, que a Bíblia ela trate com esses hiatos. Isso pode parecer um pouco estranho para você, mas lembre, por exemplo, de Lucas, capítulo 4, quando Jesus lê o rolo do profeta Isaías, no capítulo 61, e ele fala, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres, ele me enviou para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para anunciar a libertação aos presos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele proclamou o ano aceitável do Senhor. Mas continua o texto em Isaías, e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus ainda não chegou. A gente está num intervalo. Dizem ainda aqueles mais estudiosos que em Gênesis 1:1 a Gênesis 1:2 nós temos um intervalo aqui de milhões de anos. Essa é uma possibilidade textual. Isso explicaria por que se encontram fósseis de dinossauros de milhões de anos e a Bíblia narra uma cronologia que nos dá apenas alguns milhares de anos. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, podemos assumir, a terra, porém, se tornou por alguma desolação, sem forma e vazia. Isso é assunto para outros capítulos. Faça como um bereano, examine as coisas que eu estou lhe dizendo. Então, tendo-se cumprido as 69 semanas, estando diante deste hiato do verso 26, nós entramos agora na 70ª semana de Daniel. A última semana que resta para que esta profecia seja absolutamente cumprida. Veja comigo o verso 27.
ele fará firme aliança com muitos por uma semana, a semana que faltava. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada sobre ele se derrame. Como eu disse, Jesus posiciona a última semana de Daniel, quando ele fala, quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, Jesus está lendo esse texto, e ele posiciona na grande tribulação. Portanto, a última semana de Daniel é aquilo que nós chamamos de a grande tribulação. E é um momento de aperto no original, um momento de dores. A figura em Mateus capítulo 24 é de uma mulher gestante. Jesus fala sobre o princípio das dores. Isso é uma analogia às dores de parto, que estão se intensificando, se intensificando, se intensificando, até que é dada a luz ao filho. E o filho aqui são os últimos dias, a grande tribulação. E quando falamos sobre grande tribulação, nós estamos diante de um assunto que é controverso e que, infelizmente, muitos de nós fomos enganados. Quando falamos sobre grande tribulação, geralmente passa na nossa cabeça arrebatamento, novela da Record, deixados para trás, não é? O mundo de fato vai viver uma grande tribulação, mas eu não vou passar por isso, porque quando essas coisas começarem, eu serei arrebatado nos céus. Quantos creem nisso? Não precisa levantar a mão. Mas a igreja nunca creu nisto em 1800 anos. Esta nunca foi a visão da igreja até o século XIX, quando Margaret MacDonald, na reunião dos irmãos era uma espécie de denominação em Plymouth, teve uma visão do arrebatamento secreto. E John Nelson Darby, um advogado que se tornou teólogo, registrou essa visão e passou a ensiná-la, especialmente nas denominações da Assembleia de Deus, chamado de a doutrina do arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto porque Jesus vem secretamente, a meio caminho da terra, nas nuvens, e arrebata a sua igreja. A igreja desaparece e começa a acontecer a grande tribulação na terra, com os judeus e o resto do povo. E eu não sei quem que vai testemunhar, porque todos os crentes subiram. A igreja nunca creu nisso, meu irmão. Em 1900 anos, esta não foi a postura da igreja. E o segundo motivo pelo qual eu quero lhe mostrar, e o principal, que o arrebatamento secreto, que a igreja não será arrebatada antes da tribulação, é porque isso não está na Bíblia. Você não encontra nenhum texto bíblico, e eu desafio você a me chamar, amigavelmente, no final do culto, e mostrar, Delano, aqui está o versículo. Você coloca a mão na minha cabeça e me repreende. Mas o que a Bíblia me diz é que em Mateus capítulo 24, verso 21, porque nesses dias haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não houve e nem haverá. Não tivessem tais dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Significa que os eleitos vão estar na grande tribulação. Os eleitos não serão poupados da tribulação. E o verso 29 continua dizendo, logo em seguida, a tribulação desses dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E ele virá com poder e muita glória e todas as tribos da terra se lamentarão diante dele. E deixa eu lhe dizer uma coisa, é logo em seguida a tribulação desses dias. Não é no início não que Jesus volta. Não é no meio, nem acabando. É depois. Depois da grande tribulação, o sinal do Filho do Homem aparece no céu. E então nós seremos arrebatados. E isso deve despertar um senso de vigilância nos nossos corações. Porque a igreja primitiva, as igrejas dos séculos anteriores, eles estavam preparados para isso. Ou procuravam preparar-se. Eles criam, sim, Senhor, eu serei levado à fornalha,
mas eu saberei que tu estás comigo. Sim, Senhor, eu serei levado ao Coliseu e serei comido por leões, mas eu sei que tu estás comigo. Sim, Senhor, o enviado de Satanás vai vir, mas eu sei que tu estás comigo. E o que nós queremos? Sermos arrebatados. Queremos ser poupados dos dias difíceis que vão vir sobre a terra. É uma teologia covarde, meus irmãos. O Senhor nunca poupou a sua igreja da tribulação, mas Ele zelou e cuidou da sua igreja na tribulação. Muitas pessoas têm compartilhado mensagens. Se prepare, porque o próximo evento no calendário de Deus é o arrebatamento. Pare de ouvir profetas apocalípticos que estão fundamentados em teoria da conspiração. Venha para a Bíblia. A Bíblia não nos ensina isso. O próximo evento no calendário de Deus são dias difíceis. É a grande tribulação, é a manifestação do homem da iniquidade. E como você tem se preparado? Assistindo Netflix? Assistindo pornografia? Perdendo o seu tempo com o que não presta? Acorda, igreja, o Senhor está às portas. Você não tem que se preparar para subir, você não tem que se preparar para o melhor, você tem que se preparar para ficar. Ninguém se prepara para receber algo de bom, se prepara para receber algo de ruim. Você se prepara para receber $1 milhão? Não, você recebe, mas você se prepara para perder $1 milhão. Perder 1 milhão não, que você nem tem. Você se prepara para... Você tem uns R$10 aí. Você se prepara para perder 1.000. Você se prepara para perder R$1.000, porque vai doer no seu orçamento. Então, se prepare para estar diante de dias difíceis que virão. Amém? Essa é a palavra do Senhor, meu irmão. Não é lorota de pregador, é o que diz a Escritura. Não há um texto que diga que a igreja será poupada da grande tribulação. E o texto de Daniel, ainda no capítulo 27, diz: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Ou seja, 7 anos. Isso significa que o tempo da grande tribulação, à luz desta profecia, é um tempo de 7 anos. E o texto continua dizendo: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel chamou esse homem de o chifre pequeno. Jesus falou que ele traria a abominação assoladora. João chamou de anticristo. E Paulo chamou de o homem da iniquidade. A Bíblia inteira fala sobre um enviado de Satanás, que será enviado com poderes e muitas proezas na 7ª semana, nos 7 anos de grande tribulação, para ludibriar os santos do Altíssimo e lhes perseguir. E ele será levantado como um grande articulador nas relações sociais e políticas no mundo, de forma que judeus, de forma que árabes, islâmicos, europeus e até muitos santos serão enganados. E esse anticristo, o nome pelo qual você o conhece, a Bíblia nos dá pelo menos 2 retratos dele. Lembre, estamos agora na 70ª semana. Estamos na grande tribulação. E o anticristo aparece na grande tribulação, no início. E este homem, ele é 2 coisas. Ele, em primeiro lugar, é um espírito. E, em segundo lugar, ele é uma pessoa. Ele é não só um espírito, mas ele é um homem escatológico, uma pessoa de carne e osso que vai se manifestar. 1 João, capítulo 4, verso 3, diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual já tendes ouvido que vem. Ele ainda vem. Mas olha só, e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo, ele já está no mundo desde os tempos do Senhor Jesus, desde os tempos dos apóstolos, negando a obra de Deus, perseguindo os cristãos. Em outro momento, João diz que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo. Então, nós temos esse discurso na pós-modernidade, no momento que nós vivemos. Quantos já ouviram aqui? Jesus era um bom mestre, um bom homem, tem até bons ensinos, mas Deus, calma lá, espírito do anticristo. Se alguém vier dizer isso para você, Jesus era um grande filósofo,
Se alguém dentro da igreja vier com essa lorota furada para você, de que Jesus era apenas um enviado e não era Deus em toda a sua glória, coloca a mão na cabeça dele e repreende esse demônio, que é o anticristo. É o espírito do anticristo, que não confessa Jesus, e não confessa que ele veio em carne como Deus. Mas ele não só é um espírito que já está em atuação no mundo, mas ele também é um homem escatológico, um ser humano, que será enviado por Satanás. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13, Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja manifesto o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer essas coisas? O homem da iniquidade, o filho da perdição. E a palavra no grego, no original, para o homem da iniquidade, aqui é anomos. A é não, nomos é lei. É um homem sem lei, um homem sem princípios, um homem sem ordem. É um homem que traz um espírito de relativização. Não existe certo nem errado, existe a sua vontade. E é por isso que ele vai ser um grande articulador. Por quê? Ele vai liberar todos os povos para fazerem conforme as suas vontades, conforme os seus desejos, conforme as suas concupiscências. Não importa se você nasce um homem e de repente se redescobre como mulher, seja o que você quiser. Você pode ser uma mulher e ser um unicórnio, está tudo bem. É um homem sem lei, o que importa é o respeito e o amor. Será que nós já estamos vivendo em tempos assim? Esse é o retrato da consumação do poder de Satanás. O anomos, o homem da iniquidade, que vai se levantar como um grande líder, como um grande articulador, e vai trazer o governo do anticristo, do inferno, sobre o mundo. E este grande tempo da tribulação acontece na 70ª semana, que é o equivalente a 7 anos, onde o anticristo se manifesta, mas o texto nos dá um relato muito claro quando ele se manifesta. E eu quero que você continue comigo no verso 27. Está tudo bem? Está com sono? Cutuca o teu irmão do teu lado. Estamos diante da palavra do Senhor, amém? Portanto, vamos perseverar. E o texto nos dá um retrato muito certeiro quando este anticristo vai se manifestar. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, ou seja, ele vai fazer um acordo de paz com todo mundo. Ele vai unir árabes e judeus, africanos e europeus, inimigos, Cuba e Estados Unidos. Ele vai se levantar como um falso Cristo. Isso é interessante porque em Mateus 24, Jesus disse que se levantarão muitos falsos cristos. A ideia aqui, irmão, não é se manifestarão muitas pessoas parecidas com Jesus, dizendo, olha, eu voltei. Quem que acredita no Henrique Cristo? Ninguém. A última coisa que eu vou pensar que é Cristo, quando alguém voltar dizendo, eu sou Cristo. Pessoas que se levantam sendo promesseiros da resolução dos problemas do mundo. Falsos messias, falsos enviados. E todas as vezes que você coloca a sua esperança em pessoas que se levantam, como aqueles promesseiros que vão resolver o problema não só da sua vida, mas do mundo, você está acreditando em falsos cristos. Você está colocando o seu depósito, a sua esperança em homens. E você está caindo no pecado da idolatria. E o texto diz que ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, por 7 anos, na metade, no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora,
Se até aqui nós entendemos que uma semana profética significa 7 anos, qual é o tempo equivalente à metade da semana? Aleluia, matemática. 3 anos e meio. Ele fará firme aliança com muitos, mas na metade da semana, 3 anos e meio fará cessar o sacrifício. A partir do momento em que o anticristo se manifestar como um grande líder no meio do seu governo, ele romperá, ele fará cessar o acordo de paz e se manifestará como um enviado de Satanás. 3 anos e meio. Calma, Delano, eu acho que você está sendo muito específico, muito literal em datas. Eu não estou lhe dando a data da volta de Jesus Cristo, ai de mim, nem tem como. Mas a Bíblia nos dá coisas reveladas. Se você não está crendo ainda no que eu disse, abra Daniel capítulo 7, 25. Volte uma página ou duas, Daniel 7, 25. E ele proferirá palavras contra o Altíssimo, aqui é o anticristo, o chifre pequeno. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos e metade de 1 tempo, meio ano, 3 anos e meio. A Bíblia não erra, meus irmãos. Daniel 12, 11. Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, lembra o que ele vai fazer na 70ª semana? Ele vai colocar uma abominação desoladora. E 12 está dando aqui o que vai acontecer. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. 1.290 dias. A partir do momento em que ele fizer isso, no meio da semana. Pega a sua calculadora. (1.290 dias). Quantos dias tem um ano? 365. Divida 1.290 dias por 365 e veja quantos anos isso vai dar. 3 anos e meio. Isso é por acaso? Isso é coincidência? Deus está nos dando aqui as coisas reveladas. Está nos dando sinais para nós nos prepararmos. Apocalipse 11, 2. 11, 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o Messas, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses. 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. 42 meses. Quantos meses tem um ano? 12. Divida 42 por 12. 3 anos e meio. Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, a besta, e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. O anticristo, a partir do momento que ele for posto como um governante mundial, no meio da semana, 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, 1.290 dias, 42 meses, ele fará cessar essa aliança e se manifestará como um enviado de Satanás. A Bíblia está sendo muito clara no que está dizendo. E a pergunta é, eu e você sequer sabíamos dessas coisas? Nós atentamos para as profecias? E o texto de Daniel 9, ainda 27, ainda estamos nele. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício.
Na metade da semana ele vai se manifestar como um enviado do diabo. E ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que isso significa? Significa que se ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ele precisa de um local para que esse sacrifício e essa oferta de manjares sejam oferecidos, concorda? Ele precisa de quê? De um templo. Ele precisa de um templo. Ele precisa necessariamente do terceiro templo de Salomão. E não é o do Edir Macedo. É lá em Jerusalém. No monte onde está o domo da rocha, que ficava projetado aqui, lembra? Aquela cúpula dourada. E é por isso que ele fará firme aliança com muitos. Ele vai conseguir unir árabes que adoram Alá e vai construir o templo de Jerusalém no mesmo lugar. E os judeus enganados voltarão a oferecer sacrifícios a Deus. Mas no meio da semana, 3 anos e meio, o anticristo vai fazer cessar esses sacrifícios e vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, e vai exigir adoração e vai começar a perseguir os santos do Altíssimo. E você sabia que na década de 80 foi inaugurado em Israel o Instituto do Templo, com o intuito de estudar o primeiro templo levantado por Salomão, o segundo templo, reconstruído por Herodes, reformado, na verdade, por Herodes e reconstruído por Neemias e Esdras, e também preparar os utensílios para a construção do terceiro templo. Eles já estão fazendo isso e eu não estou mentindo para você. Pesquise. Inclusive, o terceiro templo, o Instituto do Templo, ele recebe verbas oficiais do governo federal de Israel. E eles pretendem construir novamente todos os utensílios que eram necessários, o candelabro e etc., para servir e oferecer sacrifícios novamente no templo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, todos os utensílios, todos, já estão prontos, exceto a Arca da Aliança. Todos os utensílios já estão prontos. Está às portas, irmãos. Não vai demorar para o templo ser reerguido. Não vai demorar para que a 70ª semana de Daniel comece. E não vai demorar para que o anticristo se manifeste. E você está perdendo tempo com o quê? Ajuntando tesouros na terra? É tempo de preparação. Eu estou aqui há tantos minutos ouvindo o Delano falar coisas e mais coisas. E até coisas difíceis. Mas são coisas que importam a você. Amém? E tendo esse templo sido reerguido, e ele fazendo cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e se manifestando como o abominável da desolação, a grande tribulação estará no seu momento de ápice, e ele vai perseguir os cristãos, perseguir a mim e a você, ele matará muitos de nós, ele prenderá muitos de nós, ele levará os nossos filhos, talvez os nossos netos, talvez você, e você deve ter uma postura de um cristão corajoso e valente. Você sabia que em alguns países do Oriente Médio, eles tatuam um símbolo cristão para se identificarem como cristãos? Porque nesses locais é proibido ser cristão. E eles escracham, eu sou cristão. E talvez eu e você estejamos morrendo de medo de sermos levados pelo anticristo. Mas ele vai me marcar com o sinal da besta. Mas se eu não me marcar com o sinal da besta, eu não vou poder comprar, nem vender, nem comer. É verdade, irmãos, as coisas vão ser difíceis. Vão ser difíceis. Mas lembra que nós somos servos do Deus que fazia descer maná dos céus. Somos servos do Deus que fazia brotar água da rocha. Somos servos do Deus que, enquanto as pragas estavam caindo sobre o Egito, ele poupava o seu povo na terra de Gósen. Portanto, não tenha medo, mas confie e entenda, como o Rafael falou, a revelação de Jesus Cristo. Esteja firme no propósito e você prevalecerá, permanecerá até o fim. E é somente depois deste período de grande tribulação que há de vir sobre a terra que nós estaremos então diante do arrebatamento e da vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 até o verso 18, diz: Irmãos, não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor ainda isto: nós, os vivos, os que ficarmos, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados entre nuvens, juntamente com eles, para o encontro do Senhor nos ares. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É nesse momento que nós temos o encontro com o Senhor nos ares. Depois da grande tribulação, lembra o que ele diz lá em 2 Tessalonicenses? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que? O dia do Senhor não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja manifesto o homem da iniquidade. Ou seja, ninguém vos engane. Isto não acontecerá, o dia do Senhor, sem que antes venha a grande tribulação e o anticristo. E então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, temos o arrebatamento, a ressurreição daqueles que estão mortos em primeiro lugar. Seu parente que está morto em Cristo Jesus, ele vai ressurgir, ele vai preceder você, então você terá o seu corpo transformado, e nós encontraremos com o Senhor nos ares. E a palavra para o encontro do Senhor nos ares aqui no grego é apântesis, apântesis. E essa palavra apântesis era um termo técnico para referir-se. Tem água aqui? Aleluia. Vou fazer igual o Neto. E a palavra no grego aqui para apântesis é encontro, encontro. E esse era um termo técnico para referir-se ao momento em que um visitante ilustre, ele ia para uma cidade e o povo, ou um núcleo do povo daquela cidade, saía ao apântesis, ao encontro deste homem, seja um rei, seja uma autoridade, nas portas da cidade, e então voltava com ele em uma carreata, em uma comissão. Carreata não, em uma comissão. Então, é este significado que está aqui no arrebatamento. O Senhor vai vir e nós sairemos ao encontro, seremos arrebatados com Ele nos ares para voltar para a terra. Você não vai morar no céu lá em cima, não. O céu vai ser aqui. Aleluia! Porque tudo que o Senhor cria é bom e Ele não destrói as coisas que Ele cria. Ele vai renovar a sua criação. E este termo também aparece lá em Mateus 25, na parábola das virgens, onde existem 5 nécias e 5 prudentes. São virgens, tá? Damas de honra, não é um casamento poligâmico ali. A noiva já está lá dentro. E a palavra de ordem é: eis o noivo, sair ao seu encontro, sair ao seu apântesis. E imediatamente as 5 virgens prudentes, elas saem ao encontro do noivo e retornam com ele para o local das bodas, para o local do casamento. Assim será também conosco. Encontraremos o Senhor nos ares, no arrebatamento. Pode projetar aqui o arrebatamento. Arrebatamento e parousia. Parousia significa segunda vinda, é um termo em grego. Ok. Então, vamos recapitular. Tudo isso aqui é a profecia das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel começam com a contagem em 445 antes de Cristo, quando sai a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Passam-se as 60 semanas, 69, cumprem-se absolutamente no ano 33 depois de Cristo. Jesus morre, o ungido já não está. O santuário e a cidade são destruídos. Nós estamos aqui entre a 69ª e a 70ª semana, que é o hiato, o período da igreja, e a qualquer momento, esse princípio das dores vai gerar um filho, que é a 70ª semana de Daniel, o período da grande tribulação, na qual se manifestará o anticristo. No meio da semana, 1290 dias, um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, 42 meses, o anticristo vai se manifestar como enviado de Satanás, vai perseguir a igreja e fazer grandes prodígios no seu nome, juntamente com o falso profeta. É uma tríade: falso profeta, Satanás e o anticristo, uma imitação da trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, porque o diabo é imitão.
E então acontece no final da grande tribulação a parousia, a volta do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. E este texto é 1 Tessalonicenses 4, que é o arrebatamento da igreja. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus, já estamos caminhando para o final. E então, meus irmãos, Jesus volta em 1 Tessalonicenses 1, 4, e este texto também da volta de Jesus é mencionado em Apocalipse 19. Abra lá, Apocalipse 19. A partir do verso 7. Sete, 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A esposa já está ataviada? Amém. Misericórdia, Senhor. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora vá no verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavaleiro branco. O seu cavaleiro se chama, um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Os exércitos que o seguem nos céus somos eu e você. Amém? Quando o Senhor nos arrebatar para o encontro com Ele, nos ares. E no capítulo 19, o Senhor volta, e imediatamente nós temos uma cronologia aqui. No 19:7, ele volta, e no 19:20, ele mata o anticristo, que havia se manifestado durante esses 7 anos. Ou seja, no final dos 7 anos, Jesus volta e mata o anticristo. Verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. A marca da besta. E às vezes isso gera certa dúvida no nosso coração, e você não precisa concordar comigo, mas eu acredito que esta marca da besta não seja uma marca literal. Mas eu acredito que esta marca da besta é, mais uma vez, uma imitação daquilo que o Senhor já havia ensinado ao seu povo, porque Satanás, ele não cria nada, ele só imita e destrói. Lembra? No Antigo Testamento, no Pentateuco, o Senhor diz que o povo deveria colocar a lei na sua fronte e nas suas mãos. É o tefilim que o hebreu usa até hoje, na fronte e nas mãos. Isso fala de aliança, isso fala de compromisso, isso fala de aliar-se a um sistema, ao sistema de Deus. E também o anticristo, ele fará marca na fronte e na mão do povo. Isso fala de aliar-se com um sistema corrupto, o sistema do diabo. Portanto, eu acredito que isto tem mais a ver com um compromisso do que com uma marca literal. Mas seja um bereano, examine. Ainda no verso 20, a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, finalmente, o anticristo é morto e ele é lançado vivo dentro do lago de fogo e do inferno. Percebe que nós estamos diante de uma sequência de fatos aqui, de uma cronologia. E no final destes 7 anos, o Senhor volta e destrói o enganador do povo de Deus. E então, tendo a igreja sido arrebatada, o anticristo sido destruído, no final dos 7 anos, nós iniciamos aquilo que o capítulo 20, logo em seguida, em Apocalipse, nos ensina. E nós chamamos isso de milênio. O termo não está na Bíblia, milênio, mas o termo 1000 anos está diversas vezes. Fala de um governo davídico e um governo real do Senhor na cidade de Jerusalém. Então, abra em Apocalipse capítulo 20, verso 1. Logo em seguida, a destruição da besta e do falso profeta. 21. Então,
Então, a palavra aqui é cai, ou seja, tendo em vista o que aconteceu antes, é uma continuidade. E é por isso que eu creio que sim, o milênio é literal, porque logo em seguida aos eventos da volta de Jesus e a destruição do anticristo, a Bíblia diz que então determinadas coisas vão acontecer. O quê? Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Então, no início do milênio, Satanás será preso, passarão os 1000 anos de reinado aqui na terra, Satanás será solto por um pequeno tempo. E vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você vai viver e vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Foram colocados tronos, e nós seremos, de fato, reis e sacerdotes. Amém? Aleluias! Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse reino milenar de Cristo, ele acontece como uma promessa daquilo que já havia sido dito acerca de Jesus. Em Lucas capítulo 1, verso 32, é dito através do anjo Gabriel que ele reinaria no trono de Davi, o seu pai. E essas promessas vão se cumprir, meu irmão. Não são simbólicas. Jesus ainda não reinou em Jerusalém. Ele vai reinar no reino davídico, na cidade santa, e governará junto com você todo o restante da terra. Amém? Depois desse período de 1000 anos, em que o Senhor passa a reinar com seus santos aqui na terra, em que Satanás é preso, em que o anticristo já foi destruído, nós temos então, finalmente, o grande juízo final. Mas antes do juízo final, ainda há um inimigo a ser destruído, que é Satanás. Satanás, até esse momento, não foi destruído. E a destruição dele é narrada no verso 7, ainda em continuidade, ainda em cronologia. Verso 7 do capítulo 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. O Senhor colocará um fim à maldade do mundo. Ele já destruiu o anticristo e o falso profeta, e ele destruirá também o seu maior inimigo, que é Satanás. Então perceba que o Senhor, ele está seguindo uma sequência de restauração de todas as coisas. E tendo destruído o inimigo que é Satanás, o seu maior inimigo e o inimigo do povo de Deus, ele vai se passar agora, ele vai se voltar para destruir outro inimigo, o homem. Salmos número 2 diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E os inimigos de Deus são aqueles que não tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E todos estaremos diante do tribunal de Cristo, os grandes e pequenos, os vivos e mortos. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, se a visão da 70ª semana de Daniel nos causa temor, a visão do trono branco deve nos causar muito mais temor. Lembra das outras visões dos tronos de Deus? Ezequiel, Isaías, Apocalipse capítulo 1. Haviam querubins, haviam seres celestiais, havia um mar de vidro, haviam vozes, relâmpagos, haviam espíritos ministradores, 24 anciões. Mas aqui, na consumação dos tempos, estará somente Deus e você. Foi a mim que eles ofenderam, estes homens vão prestar contas a sós, comigo. Eu e eles, Deus em toda a sua glória, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, e você vai estar de pé diante dele. E muitas vezes, quando nós tratamos das coisas de Deus, nós tratamos de qualquer forma. No culto, chegamos na hora que bem entendemos. Enquanto o pregador prega a palavra, sentamos de qualquer jeito. A palavra de Deus. Bocejamos, mascamos chiclete, não temos reverência, mas aqui todos serão colocados de pé diante de Deus. E não vai ter risadinha, não vai ter bilhete, não vai ter bocejo, vai ter uma coisa: reverência e temor. Porque o fogo do Senhor consumirá todos os seus inimigos. Um dia, Jesus esteve diante do tribunal de Pilatos. Você sabe disso? E Jesus foi tratado com tanto desprezo por Pilatos, por Herodes. Pilatos tratou Jesus como se fosse qualquer um outro. Mas, em certo ponto da história, em determinado momento, as coisas vão se inverter. E Pilatos vai estar diante de Jesus. Talvez você se questione aí: nossa, Pilatos mandou matar Jesus, lavou as mãos, tratou a Jesus com tanto desprezo. Ele vai estar diante do tribunal de Deus. Coitado de Pilatos. Coitado de você, meu irmão. Todas as vezes que você julga Jesus também na sua vida, que você coloca o Senhor como se fosse qualquer coisa, quando você considera que as coisas de Deus são secundárias. Nós estamos diante de um pai aqui que vai vingar o seu filho. Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E esse pai ama o seu filho, e ele trará justiça. Se alguém entrar na sua casa e bagunçar a sua casa, entra com os pés sujos, bagunça, tira do lugar as coisas que você construiu, que você arrumou com tanto amor, você fica chateado. E você até repreende essa pessoa: não faça isso. Mas se essa pessoa, ela pega o seu filho e dá um tapa na cara do seu filho, a reação é outra. Você reage com violência, com ira. Ele vai vingar o seu filho. E ele está dizendo ao mundo: eu enviei meu filho para vocês, para perdoar o pecado de vocês, e vocês pisaram o sangue da eterna aliança. Vocês profanaram o sangue do meu filho e trataram como se fosse de um animal impuro, de um porco. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu nunca vos conheci. E essas são as palavras mais temíveis que um homem pode ouvir. Então, se você está julgando a Jesus, está colocando ele em segundo plano e desconsiderando ele da sua vida, o Apocalipse é sim um livro para você ficar com medo, e muito medo, da ira do Cordeiro. Eu vim para um seminário de escatologia, e o Delano quer estragar meu dia.
quer me deixar apavorado. Não é isso, meus irmãos. Existem muitas outras verdades do amor imensurável do Senhor e da sua bondade, mas isso também é verdade. Por que ele prega esse evangelho difícil? Porque não tem outro. Porque esse é o único evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependam-se e creiam no evangelho. O contrário disso é o lago de fogo. Se alguém vos pregar outro evangelho diferente desse, seja considerado amaldiçoado, anátema. E então o Senhor, Ele julga vivos e mortos, grandes e pequenos. E aqueles os quais o nome foi escrito no livro da vida foram conduzidos às bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém que desce dos céus. Mas aqueles que não estão inscritos nesse livro não terá mais possibilidade. Lembra? É só Deus e o homem. Não tem mais espíritos ministradores. Não tem um anjo com uma brasa de fogo para te purificar. Não tem mais uma palavra de consolo de um anjo. Não tem mais um pastor. Porque o dia inteiro eu estendi as minhas mãos a um povo teimoso. Porque tendo conhecimento de Deus, não me glorificaram como Deus, nem me deram graças. Não terão mais palavras de apóstolos. Não terá o conselho de um líder. Não terá um pastor, não terá um anjo, não terá nada, somente Deus e você. Preste atenção o que você está fazendo com a sua vida. Porque os tempos são maus e os dias se aproximam. E finalmente, em Apocalipse capítulo 21, logo em seguida ao grande juízo do Senhor, no verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo, estará com eles. Deus mesmo vai estar com eles. Mas ora, Jesus já não estava conosco desde o milênio? Sabe o que esse texto está nos dizendo? Jesus está preparando a casa para o papai dele descer. É Deus Pai que vai descer e vai estar com você durante toda a eternidade. Então, como você tem preparado a sua vida e o seu coração, perdendo tempo com tanta coisa? E diante de todas essas profecias cumpridas que nós vimos aqui, das que estão se cumprindo e que ainda vão se cumprir, e vão se cumprir. Amém. A pergunta que você me faz nessa noite é: quando? Quando, Delano, acontecerão essas coisas? Quando vai acontecer a grande tribulação? Com respeito a esses dias, nem os anjos, nem o Filho do Homem sabia aqui na terra, mas somente o Pai que está nos céus. Mas nós podemos agir de acordo com os conselhos de Jesus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Está às portas. Guerras, rumores de guerras, relativização de valores, pandemias, pestilências. E o evangelho do reino sendo pregado a todas as nações como nunca foi pregado antes. E então virá o fim. O que cabe a mim e a você? Nos posicionarmos em uma postura de vigilância, uma postura radical de vigilância. E Jesus finaliza lá em Mateus 24, dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que aconteçam todas essas coisas. A geração ali não era a geração dos apóstolos que não iria passar. A geração que vir estes sinais acontecerem não passará sem que aconteçam todas essas coisas. A pergunta é: já estamos nessa geração? Deus parece nos dar alguns sinais. Lá em Gênesis,
creio que no capítulo 12 nos é dito que o povo hebreu ficaria 400 anos, 4 gerações no Egito. Se 4 gerações são 400 anos, significa que uma geração são 100 anos. Não passará esta geração. A pergunta é, quando começaram esses possíveis 100 anos? A gente está no meio? Está às portas? Começou quando a figueira brotou em 1948 com o Estado de Israel? Eu não sei. Eu sei que os dias são maus e as profecias vão se cumprir. Você precisa se posicionar, meu irmão. Essa última semana de Daniel está somente nas mãos do Senhor, para que eu e você não calculássemos, mas fôssemos vistos com uma postura de amor ao nosso Senhor que virá. E quando Ele vier, como você vai estar? Portanto, a mensagem dos últimos tempos, essa é a minha oração e o meu objetivo aqui nessa noite. Não só fazer você compreender a cronologia, mas que no seu coração seja gerado uma postura de santidade, de vigilância e um senso de urgência. Mensagem dos últimos tempos é o Senhor nos conclamando a repensar os nossos valores, a revisar aquilo que é importante para nós. O que tem sido importante para você? Porque a forma com que você tem esperança no futuro determina como você vive no presente. Você tem ajuntado tesouros na terra? São riquezas? É emprego? Um namoro? Fama, poder, paixão? Tudo isso vai passar, meu irmão. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. O Senhor está nos chamando para nos posicionarmos como igreja, está nos despertando. Você não veio aqui para esse seminário só para aprender, mas porque o Senhor te chamou para o que Ele vai fazer nesses últimos dias. E nós temos uma palavra liberada sobre essa igreja. O Senhor está liberando uma unção de ocupação. E é tempo de você se ocupar com aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. É tempo de você colocar a mão no arado e não olhar para trás. É tempo de você se ocupar no reino e viver uma vida de santidade, uma vida de vigilância e uma vida com um senso de urgência.